Felipe! Tudo bom, querido? Tudo bem? Como é que você tá aí nessa loucura, essa quantidade enorme de lives aí que o senhorito tá fazendo? Estou exausto, eu não tô nem mais entendendo, tipo assim, por que que eu tô fazendo tudo isso, gente? Pra que tanto trabalho? Mas tá muito legal, tô muito feliz de ter tido conversas tão legais com tanta gente, tô orgulhoso do meu canal mesmo, assim, de poder agora estar vivendo esse momento da literatura LGBT que permite que a gente converse já com tanta gente, né? Então, obrigado por estar aqui, fechando esse final de semana aqui. Sei que ontem foi um dia muito especial para você, já falaremos dele, mas, enfim, obrigado por estar aqui, amigo. Ah, eu que te agradeço, Felipe. Eu achei incrível o seu line-up. Assim, você botou um monte de gente incrível. Eu falei assim, meu Deus, não acredito que Felipe Cabral me incluiu no meio de tanta gente maravilhosa. Então, estou muito orgulhoso de estar aqui. Muito obrigado por lembrar de mim. Muito obrigado por esse convite. É sempre um prazer fazer parte dos seus projetos. Que bom, querido. Então vamos começar compartilhando com todo mundo. Você é um autor, obviamente. Você fez a sua pós-graduação, né, em escrita criativa, mas eu queria que a gente começasse antes de você já estar profissional. Você sempre gostou de ler? Como que você começou a escrever? E como que a sua escrita, quando que você encarou isso como uma profissão? Olha, eu acho que eu faço parte dessa geração que cresceu com Harry Potter e consumindo literatura a partir de Harry Potter, né? Então eu lembro de desde muito cedo começar a escrever meus livros, minhas historinhas, mas aquilo não parecia uma possibilidade, assim. Eu venho de uma família muito pobre do subúrbio do Rio de Janeiro, então eu precisava focar em entrar numa faculdade e ter um emprego de verdade. Então, eu lembro que na época eu estudei no Colégio Pedro II e você precisa fazer concurso para entrar nessa escola. E na época que eu comecei a escrever e que eu descobri que eu queria ser escritor, era bem na época do concurso do Pedro II. Eu tive uma conversa com a minha mãe, que ela falou, Juan, olha só, isso não é para agora, foca aí nas suas coisas. E depois, se for o caso, você pensa nisso. Então, meio que desde criança, assim, eu cresci assumindo que não era uma possibilidade. Não era uma possibilidade viver de escrita. E aí eu fiz relações internacionais, depois fui fazer direito, estava trabalhando em um escritório de direito empresarial, uma coisa completamente diferente do que eu faço agora. E em paralelo fui levando a minha vida como escritor, né? Eu fazia trabalhava com direito a semana inteira e no final de semana eu fazia minha pós em escrita criativa e fui escrevendo o Querido Ex em paralelo a isso. E aí eu realmente larguei tudo e passei a viver de escrita quando o Querido Ex foi relançado. Foi lançado a primeira vez. São tantos lançamentos, Felipe, que eu me perco. Mas porque primeiro ele surgiu independente na Amazon e depois ele foi relançado pela Transversal. E foi aí que eu larguei o direito, comecei a trabalhar no carreira literária, comecei a viver de escrita. Assim, foi quando eu entendi que, ok, há uma possibilidade. É muito engraçado, quer dizer, curioso você falar que você passou a viver com a escrita. Eu hoje, tipo assim, eu sou ator, mas eu fui ganhar dinheiro e me sustentar como roteirista nas novelas, nos programas. Como que você vive com a escrita? Para quem está começando, é sempre bom escutar esses exemplos também de pessoas que estão vivendo disso, né? Eu acho que é impossível você viver da venda do livro. O dinheiro que você vai ganhar, tem muita gente que acha que porque seu livro está na livraria, ou porque seu livro está na Amazon, você está ganhando muito dinheiro com isso. Você não está ganhando dinheiro nenhum com isso, gente. Um autor ganha cerca de 10% do valor de capa de um livro. Então, assim, se seu livro custa R$ 30, você está recebendo R$ 3 por livro vendido. Então, é impossível você viver só da venda do livro. Mas tem como você viver da cadeia do livro. Então, eu me formei, fiz a pós em escrita criativa, então comecei a trabalhar no Carreira Literária, que é uma plataforma de cursos para escritores, de profissionalização de escritores. Então, eu faço o roteiro das aulas, eu participo, cuido das redes sociais deles. Então, eu acabo vivendo da rede do livro, mas não da venda do livro em si. Então, hoje em dia, eu tenho amigos que, por exemplo, têm canais literários e conseguem tirar uma renda através desses canais, desses espaços. A Maria com Cadê LGBT. Então, tem uma galera que consegue viver e ganhar dinheiro da rede, assim, mas não, é impossível a gente ganhar dinheiro só com a venda do livro ali exclusivamente. Não existe isso. Ou se existe, existe com Paulo Coelho, Thalita Rebouças,
mas com a gente ainda não. Agora, Renan, para quem está começando, né? Renan, ah lá, ia falar do Renan, Juan. Meu Deus, marquei Renan e Juan no mesmo dia, acabou com a minha vida. Eu falei com o Renan agora, com o Renan Wilbert, do Igreja de Santa Ché, e ele também está escrevendo, né? Contos agora, e ele falou que essa ideia do dom, do talento, que a arte é só para quem tem o dom, não é verdade. Que você pode escrever, que você pode estudar, que você pode fazer cursos, né? Você se formou, né? Você fez uma pós-graduação em escrita criativa. Tudo bem, você teve outras faculdades também e com carreira literária você ministra, ajuda em cursos e aulas. É possível, então, você aprender uma técnica de escrita? Como que foi para você essa formação? Essa pós-graduação te ajudou, de fato, a você ser um escritor melhor? Não, definitivamente. A gente tem uma visão muito idealizada e romantizada do que é escrever, né? A gente acha que tem a questão da musa, da inspiração, só que acaba sendo um trabalho como qualquer outro, assim. Tem técnicas, exige disciplina. Então, quando você passa a encarar a escrita como um ofício e você entende que você pode desenvolvê-la, porque tem gente que está aí há anos desenvolvendo técnicas e formas de aprimorar, de contar histórias melhores, e você entender que isso também não mitiga a originalidade, né? Você continua sendo autoral, continua sendo você, continua sendo a sua essência, mas de uma forma mais lapidada, o que facilita o objetivo de todo escritor, que é entregar a sua mensagem, né? Que é comunicar com o leitor. Então, quando você descobre que essas ferramentas estão aí, tem como usá-las, e você começa a encarar a escrita não como uma arte ou um dom, assim, uma arte sim, mas não como um dom divino, assim, que é doado a poucas pessoas sortudas, né, que tem ali a inspiração, você começa a entender como um trabalho e está à disposição de todo mundo, assim, com dedicação e esforço, você consegue aprender, sim, a escrever. Tem alguns livros que você lembra agora, porque sempre me pedem também, mas que curso eu faço, que livro que eu leio para escrita, assim? Você lembra de um ou dois, assim, que você acha muito legal para ler, para a galera ler, que quer começar a escrever? Olha, acho que tem uns que são, tipo, obrigatórios, assim, aqueles 101, que é o Herói de Mil Faces, que é muito bom. A Jornada do Escritor. Também tem o Diálogos do Maqui, que é, tipo, um livro inteiro só ensinando como escrever bons diálogos, tanto para roteiristas quanto para escritores de romance. Tem o Story. Então, mas eu começaria pelo Herói de Mil Faces, assim, que é meu queridinho do momento. Acho que todo mundo tem que ler esse livro, porque tá ali a gênese de... Eu nunca li o Herói de Mil Faces. Eu nunca li. Ai, Felipe, lê, porque é muito bom, assim, porque ele mergulha nos mitos para explicar... você leu Você leu A Jornada do Escritor? Porque é muito parecido. E acabei semana passada e é incrível, é muito bom. É muito bom. E me ajudou muito até para ideias para o meu livro que eu estou escrevendo também. Eu fui lendo e, nossa, isso, foi muito bom. É muito bom mesmo. E é muito fácil de entender, né? E depois você não consegue mais ler nenhum livro ou assistir nenhum filme da mesma forma, né? Você vira um chato insuportável, porque você fica, isso aqui é um incidente excitante, esse arquétipo aqui é não sei o quê. Meus amigos não assistem mais filme comigo, eles falam, você é insuportável, por favor, você não precisa ficar provando de 5 em 5 minutos que você sabe como contar uma história. Maravilhoso. Agora, Juan, vamos falar então um pouquinho sobre representatividade. Você é gay, preto. Você, quando cresceu, você teve algum tipo de representatividade na literatura que te representou? Referências, livros que te ajudaram a você se entender melhor, a você se aceitar? Felipe, como eu mencionei no início, eu sempre fui muito fã de Harry Potter. Muito obcecado por Harry Potter. E vira e mexe eu me pego pensando, e se Harry Potter fosse um jovem preto? Eu acho que vários problemas que eu tive de autoestima e de não acreditar em mim mesmo teriam sido mitigados se eu tivesse crescido com referências, se eu tivesse visto pessoas parecidas comigo em espaço de destaque, em espaço de desejo, em espaço de protagonismo. E aí, quando eu descobri a literatura LGBT, quando eu descobri livros com personagens LGBT, eu falei assim, agora sim, agora eu vou me ver nessas histórias. E eu me via nessas histórias em grande parte, mas não completamente, porque em todas essas histórias que eu encontrei, e que eu amava, e que eu acho super importantes e necessárias, eu não via o protagonismo preto. Personagens pretos estavam sempre em um espaço de subalternidade,
ou eles são... A gente tem os clichês, né? A gente tem ou o melhor amigo preto, ou o mentor preto, mas nunca o herói, nunca o mocinho, sabe? Nunca a história é contada pelo ponto de vista de um personagem preto. E o Querido Ex, o meu livro, surge muito dessa vontade, né? Acho que é o livro que eu gostaria de ter lido quando eu tinha 16 anos, assim, de ver uma pessoa como eu no centro da história, no centro dos acontecimentos, como protagonista. Não mais como uma muleta ou um personagem secundário, mas como o cara que carrega a ação. Então, eu, infelizmente, cresci sem esse tipo de referencial, mas acho que hoje em dia a gente está cada vez mais próximo disso. Até, não sei se já pode falar, mas eu vou falar até o seu livro, né? A sua iniciativa aí, eu achei louvável nesse sentido, porque a gente precisa cada vez mais de representatividade preta LGBT. Você falou isso e eu lembrei muito, porque você puxou do Harry Potter, que não é um livro que eu pense quando eu penso em literatura LGBT, porque não tem nenhum personagem que durante a leitura você claramente sabe, né? Até depois ela falou que Dumbledore tinha um romance, e aí você vê no pós e agora a J.K. Rowling está envolvida, né, numa polêmica maior ainda. Mas o racismo ele é tão grande ainda na sociedade que quando colocaram no musical da Broadway, no musical não, no espetáculo, que é como se fosse um spin-off, né, do Harry Potter lá em Londres, não lembro se foi Londres, acho que sim, que a Hermione era negra. Polêmica. Não, estragaram o livro. E aí você fala, gente, que isso, né? É muito louco como tem essa resistência, né? Racista mesmo ainda na representatividade, né? Muito, e é um malabarismo argumentativo que essas pessoas fazem para mascarar o incômodo delas com o fato de o personagem querido ser negro, poder ser negro, que é assustador, assim. Eu tenho um canal no YouTube e eu gravei um vídeo brincando, falando sobre como seria meu elenco dos sonhos do Percy Jackson. Porque Percy Jackson é outra dessas sagas de fantasia que eu cresci lendo e que não tinha muita representatividade, né? No cânone. Agora o Rick Riordan, que é o autor, tá escrevendo outros livros, eles têm personagens LGBT, personagens não brancos. Mas o que eu cresci lendo, aqueles 5 primeiros livros, não tinham personagens diversos. E aí agora vai ter uma série da Disney Plus e eu gravei um vídeo contando como seria meu elenco dos sonhos. E aí eu contei que a Annabeth, que é tipo a co-protagonista aqui no livro, é uma menina branca, loira, eu falei que eu queria que ela fosse uma menina negra, indiquei lá a atriz que eu queria, e Felipe, eu fiquei horrorizado com a quantidade de comentário falando, não, que absurdo, a Annabeth não pode ser negra, você está querendo destruir a história, sabe? E qual o impacto de não ter... Tipo, quanta coisa boa a gente poderia ter a partir de uma personagem pop, juvenil, super amada, ser representada por uma menina preta, sabe? Então, eu acho que a gente, essa comunidade de leitores, às vezes ainda não está preparada para esse debate, porque... eu advogo por diversidade até o ponto em que vai mexer na minha série favorita, sabe? É uma coisa tão... Então acho que a gente precisa ter essas conversas de tipo... E com o Querido Ex, você entra no hall de artistas que, como não tinha isso, eu fui lá e fiz. Essa é uma frase que eu escuto muitas pessoas falarem. Espero que essa fala, ao longo dos anos, ela desapareça, porque isso acabe, né? As pessoas já vão ter pelo menos 1 ou 2 exemplos, ou que isso sempre motive, né? Essa falta, né? Então eu vou lá escrever, porque eu não estou vendo um personagem assim, não estou vendo assado, então eu vou lá e vou criar. Conta pra gente um pouquinho do processo do Querido Ex, né? Como você falou, estava na Transversal, foi para a Amazon, aí depois foi para a Transversal de novo, e agora vai ser relançado pela Galera Record, né? Como que ele surgiu, da onde ele veio, e a capa dele, né, que eu tenho aqui, é um menino preto, né? Então, a importância que você quis dar também para esse detalhe, né? É engraçado, assim, quando o artista foi fazer a capa, eu até falei, olha, minha única exigência é que seja um menino preto na capa. E teve gente que veio falar comigo, que, meu Deus, eu não tinha imaginado ele preto. Aí eu falei, mas tá na capa. Aí as pessoas, eu não me liguei. Então, tipo, não que a pessoa tenha feito de propósito, mas é sintomático de como a gente não tá acostumado a ter protagonistas pretos. Tipo, eu boto um menino preto na capa, e a pessoa, não me liguei que era um boneco preto na capa. Então eu achei sintomático. Mas o Querido Ex é uma jornada, Felipe. Eu comecei a escrever ele no início de 2018. Eu estava terminando a minha faculdade de Relações Internacionais
eu fiz aqui na PUC, e eu estava fazendo uma pesquisa super árida sobre campos de concentração para pessoas LGBTQIA+, na Chechênia. Então foi uma Uau, pesquisa extremamente pesada. que legal! Eu quero ler isso aí depois. Foi um rolê, assim, foi muito pesado. E o Querido Ex foi uma válvula, assim, de escape, foi uma forma... Eu juntei duas coisas, essa vontade que eu tinha de contar uma história onde eu me sentisse representado, com também o fato, o Querido Ex é um livro muito pessoal, né? Então tem muito de uma tentativa minha de fato, exorcizar os meus problemas com relacionamentos passados. Só que quando eu terminei de escrever o Querido Ex, eu não fazia a mínima ideia do que fazer com o livro. Porque, como eu te disse, eu estava num rolê completamente diferente. Não conhecia ninguém no mercado editorial, não conhecia nenhum artista, não sabia o que fazer com o meu livro. Então eu entrei em um processo de fato tentar entender o que é o mercado do livro, como eu faço para publicar um livro, como eu faço para conquistar leitores, para criar um público leitor. E aí eu publiquei ele a primeira vez independente na Amazon no final de 2018. E aí era um processo diário de correr atrás de parceiros e de correr atrás de leitor por leitor, assim. Foi até onde eu encontrei sua página, eu te procurei, mandei uma mensagem: Felipe, tudo bem? Meu nome é Juan. Foi muito assim: eu tenho esse livro aqui, será que rola de você divulgar? E aos pouquinhos, aos poucos as pessoas foram conhecendo o livro, né? Comecei em evento literário, chegava com o meu marcador e falava: oi, eu sou o Juan, tenho esse livro, assim, assim, assim. E aí o livro foi conseguindo um número razoável de leitores. E aí eu apresentei para a editora Transversal, que é uma editora pequena aqui do Rio de Janeiro. E aí eles se interessaram e foi quando eles publicaram a primeira versão física do livro no ano passado. Só que é uma editora bem pequena, assim. Então eu queria ainda levar o livro além, né? Eu queria que o livro chegasse em mais pessoas. Então a gente teve aquele episódio na Bienal de 2019, com o quadrinho, aquela censura do Crivella. E aquilo deu um enfoque em livros LGBT. Foi quando o Querido Ex foi redescoberto na Amazon. E a gente chegou a uma marca assim que eu fiquei assustado. Achei que a Amazon tinha quebrado, que estava errado. Que foram tipo 20 mil e-books em 2 dias, 23 mil e-books em 3 dias, algo assim. E aí, a partir daí, eu cheguei até a Galera Record e aí surgiu o convite para republicar o Querido Ex por eles. Então, assim, já é 1 ano e meio trabalhando nesse livro. Às vezes até fico embananado, porque assim, já é a terceira versão do Querido Ex. Mas agora é a versão definitiva, assim, mais aprimorada. Pude voltar, revisitar, reescrever várias coisas, acrescentei novos capítulos. Então, estou muito animado para saber o que essa galera que já conhece a história vai achar. E o livro está em pré-venda, né, Juan? Já abriu a pré-venda ontem, né? Que teve evento, teve festa online. Felipe, fiquei 6 horas fazendo live. Hoje eu acordei e achei que eu não ia conseguir andar. A gente fez a nossa festa anual dos ex-namorados lá na Galera Record e anunciou a pré-venda, né, lá na Submarino, que tá cheio de brinde. Vou escrever uma cartinha à mão para cada pessoa que comprar o livro na pré-venda, com papel, caneta, próprio punho, com nome. Sei lá, me sentindo na obrigação de recompensar as pessoas que dão um pouquinho de atenção e tempo pro meu livro, escrevendo uma cartinha. Então, tô muito animado. E as pessoas, então, podem comprar pela Submarino, certo? Quando que ele lança? Tá na pré-venda. A pré-venda vai até quando? Já tem data ou não? Então, Felipe, é uma pré-venda muito longa. Ele vai ser lançado no dia 29 de setembro. Então, a gente está fazendo um esquema que quanto antes você... 2022, né, amigo? 2020. Desse ano. É uma pré-venda longa, vai até setembro de 2022. 2 anos aí que vocês têm para fazer essa pré-venda é o tempo que eu vou precisar para escrever cada carta. A gente bota aí 2 anos. De tanta gente que vai comprar. Não, mas sério, fala. Vai até setembro, então, agora de 2020, né? Torcer para essa pandemia 2020. também, né? Isso. Só que quanto antes você compra, mais brindes você ganha. Então o kit que tá lá na Submarino tem eco bag, 2 broches, marcador, caderno, tem um monte de coisa. Mas ele não vai ficar por muito tempo. Então, quanto antes você compra, mais brindes, mais mimos do Querido Ex você ganha. Agora, eu nem sei se a gente pode falar muito, né? Mas existe uma possibilidade do livro do ex também? É porque eu escutei falar isso. Vai ter esse livro? A gente vai ter o Maldito Ex, que são os acontecimentos do Querido Ex pelo ponto de vista do vilão, né? Do nosso antagonista.
Ele ia sair agora esse ano, em novembro, mas com o coronavírus, teve que ser adiado. Então ele deve chegar ano que vem, mas já vai o primeiro capítulo no novo Querido Ex. Então quem comprar esse Querido Ex tem já acesso ao primeiro capítulo do Maldito Ex, que vai junto lá no livrinho. Muito legal. Amigo, tem uma pergunta aqui da Bruna. Você falou o nome dos livros muito rápido. Perdi o nome do livro dos diálogos. Poderia repetir o nome? Vamos falar dos livros O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. A Jornada do Escritor, do Vogler. E é Diálogos, o nome do livro, do McKee. Robert McKee. Maravilhoso. Vamos... Se quiser, pode me mandar uma DM que eu te mando escrito direitinho, bonitinho. Amigo, vamos falar sobre uma outra coisa também, que é, a gente quando foi crescendo, né, a gente não tinha tantas referências. E hoje a gente já tem muitas referências LGBTs, né? Como você falou, a gente ainda tem que ter uma maior diversidade dentro da nossa diversidade, principalmente desse recorte de raça, realmente, né? A gente tem poucos personagens pretos e pretas e a gente vê agora eles surgindo cada vez mais. Mas uma coisa que eu acho que a gente pode concordar é que tem um enorme volume de livros LGBTs YA, que seria Young Adult, né? Que são livros para jovens adultos, que normalmente falam sobre aceitação da família, saída do armário, primeiro amor, descoberta da sexualidade. Por que você acha que esse universo tem tanta entrada e aceitação e tantos leitores? Acho que primeiro porque a gente está conversando com um público mais jovem, e é um público que está nas redes sociais, que está na internet e que tem acesso a esses debates de uma forma mais fácil, né? Não é atípico você encontrar pessoas cuja família, os pais são extremamente conservadores e os filhos já têm uma mente completamente aberta. Então a gente encontra um terreno fértil nos nossos leitores, porque são pessoas que estão aí, que estão com acesso a esses debates e que estão consumindo esse gênero. Eu sempre fico muito chocado quando alguém lê o livro e vem falar comigo. E uma das experiências mais sensíveis que eu tive foi com um menino de 15 anos que chegou com um querido ex e ele me agradeceu por não ter uma bandeira do arco-íris ou um símbolo LGBT na capa, porque ele tinha uma família extremamente preconceituosa e que já tinha jogado livros LGBT que encontraram do filho fora. Então ele foi me agradecer porque no meu não tinha nenhum indicador na capa. Então eu achei isso sintomático, sabe? Disso, sabe? A gente encontra muito terreno fértil nessas pessoas porque são jovens que estão procurando se encontrar nessas narrativas, que estão com acesso a esses debates. Então acho que vai muito por aí. A gente tem gêneros como o policial, a fantasia, que ainda é muito dominado por escritores, homens, heterossexuais. Vez ou outra a gente tem um livro que surge com representatividade nesse espaço. Tem até o Crisálida da Andressa, que você leu e resenhou, que é um livro atípico nesse sentido, porque é um romance policial com uma protagonista lésbica falando de sexualidade, mas ainda é muito pouco, assim. E eu acho que a gente precisa estar em todos os lugares. A gente não pode ter só livros LGBT para jovens adultos. A gente precisa de fantasias com personagens LGBT, a gente precisa de livros de terror com personagem LGBT. A gente tem que entrar em todos os lugares, Felipe. Eu lembro que o Vitor Martins, né, autor de 15 Dias e 1 Milhão de Finais Felizes, ele na Bienal, na mesa lá da Arena Sem Filtro, ele falou que o nome do livro era 1 Milhão de Finais Felizes e Piratas Gays. E ele viu que no Twitter mesmo, assim, com os leitores dele, todo mundo já falava do livro como o livro Piratas Gays, Piratas Gays. Era o nomezinho que pegava mais. E ele se deu conta de que tinham leitores que ele tinha que não poderiam chegar em casa com um livro chamado Piratas Gays. E ele falou, inclusive, com leitores que pegavam, eu não lembro agora se era um ou era outro, mas acho que o 15 Dias, e botavam a capa, até do 15 Dias, sei lá, do Vitor Hugo, do Machado de Assis, e dentro estava o 15 Dias para ele autografar. Então ele pensou nisso, né? O que mostra que ainda tem muita gente que precisa desse tipo de literatura jovem, né? Porque é um conforto, é uma voz, né, de colo quase, né?
É muito potente você se ver representado, né? Você descobrir. Porque muitas vezes, principalmente quando a gente está crescendo e se encontrando, a gente acha que a gente está sozinho. Então, meu Deus, eu sou um freak, eu sou um esquisito, porque será que isso está acontecendo só comigo? E aí eu acho que entra a nossa responsabilidade de contadores de histórias. E por isso a importância de popularizar esses títulos, popularizar essas histórias, para mostrar para essas pessoas que não, assim, olha só, isso acontece, vocês existem, vai ficar tudo bem, olha só, você está aqui também, você importa para ser o protagonista de uma história e não só, sabe, o cara que vai ser feito de piada ou coadjuvante. Então eu fico muito feliz assim de estar vendo isso acontecer, da gente ter livros para jovens alcançando cada vez mais pessoas. A gente vê, Juan, esses exemplos que você deu, a série Pose, que vem para revolucionar, eu acho, né, que vem com bastante representatividade trans, negra. Tem um personagem também gay, preto, no Sex Education, que também é bastante aceito, assim, bastante querido pela galera. A gente vê o Pantera Negra, né, da Marvel, finalmente dando, né, tudo bem que é hétero, mas pela primeira vez também um protagonismo negro nos super-heróis. O Homem-Aranha no Aranha-Verso, que eu não sei se você viu, que eu já vi, eu falo pra Ai, todo. eu amo, e vai ter a sequência agora, eu tô super ansioso. Não sabia, Entrou em produção, eu tô louco, Felipe. eu amei esse filme do Homem-Aranha. E no final ele fala exatamente isso, né? Não é spoiler nenhum. Mas ele fala, esse filme, né? Essa história, não sei, é pra você, sei lá, se você nunca achou que você poderia vestir essa máscara, isso aqui é pra te dizer que qualquer um Ai, pode. eu fico arrepiado com você falando, Felipe. Esse final, né? Eu obviamente sou branco, né? Nunca vivi, né, a questão do racismo na pele, mas esse final para mim, depois daquele filme do menininho preto, que é o Homem-Aranha, que encontra outros Homens-Aranhas, né? Mulher, animal, né? De várias épocas. Toda essa questão de que não tem uma só cara, né? Pode ser mil variáveis, né? Então, assim, quando ele chega no final e fala isso, eu chorei. Chorei na hora, porque eu falei a força desse filme. E a arte tem esse lugar, né? Imagina para uma criança preta ver aquilo ali, pode ser um divisor de águas para ela, sabe? Não, definitivamente. E eu acho que o Aranha Verso ele faz uma coisa muito importante, e é uma coisa que a gente está fazendo também com a literatura LGBT, que é extrapolar o espaço da dor, o espaço da violência. Porque parece que quando a gente está falando de minorias, quando a gente está falando de narrativas LGBTQIA, narrativas negras, parece que só importa o momento da dor, né? Então, se eu for contar uma história de um homem gay, parece que só importa o momento da saída do armário, ou se a gente está falando de alguma IST, sabe? Parece que só a dor importa. E por muito tempo, esse espaço da dor foi muito explorado e fetichizado e romantizado em narrativas que, apesar de darem protagonismo, não necessariamente representam a gente. Então a gente tem histórias que botam minorias em espaço de destaque e isso, sabe? Como um super-herói, como um menino que está tentando superar o ex-namorado, como um garoto que quer descobrir o primeiro amor e que não necessariamente em torno da dor, eu acho que é isso, sabe? É isso que a gente precisa. Porque a nossa vida, a nossa experiência importa para além. Tipo, sabe, eu não sou a minha dor, eu não sou só o momento em que eu sofri homofobia, sabe? Eu não sou só os momentos que eu sofri discriminação, sabe? Somos muito mais do que isso. E acho que as histórias cada vez mais se aproximam da complexidade da existência de pessoas diversas. Nossa, eu não sou só a minha dor. É uma baita frase, amigo. É muito legal. É muito bom, assim, é uma boa reflexão. E só para eu não perder, para eu não esquecer, a série Hollywood também, do Ryan Murphy, que Felipe, eu chorei. Eu chorei tanto naquele episódio final, sem spoiler, mas aquela cena final em que aquele personagem vai no palco e aceita aquele prêmio. Olha, eu sentei no chãozinho do meu quarto e chorei sério por uns 5 minutos, Felipe. é incrível, porque é uma crítica muito pertinente à nossa indústria do entretenimento, né? A nossa Hollywood carioca, né? Que seja. E essa questão da representatividade, né? Eu já escrevi 2 novelas ali, já colaborei. Tem vários avanços, é claro, mas eu penso também muito que o lugar para chegar é que o personagem gay
não tem o drama de ser gay, né? Que ele seja um personagem como os personagens heterossexuais no quesito de demonstração de afeto, poder demonstrar o seu afeto que nem os outros, e na gama de conflitos. Os personagens heterossexuais vivem 1000 conflitos, né? Então, poder demonstrar os afetos iguais e ter essa variedade de conflitos, eu acho um passo que a gente precisa chegar logo, sabe? Sim. Vou pegar uma pergunta aqui que fizeram, do Descobrindo o que Amar. Gente, vou lançar meu livro LGBT+, pela Geóster, agora, em junho, nesse mês. Qual dica de vocês para um autor novo? Manda, Juan. Uma dica para quem vai lançar o livro. Olha, eu acho uma coisa fundamental é que entender que seu livro não acontece sozinho, assim. Existe uma quantidade muito grande de livros sendo publicados o tempo inteiro. E eu não estou nem falando de qualidade, assim. Mas existe uma quantidade muito grande, então você precisa se destacar de alguma forma. Você precisa se preocupar com a construção do seu público leitor, em chegar com essas pessoas, em conversar com essas pessoas. Porque eu, por exemplo, quando eu publiquei O Querido Ex na Amazon, meu pensamento inicial foi esse: eu escrevi um livro ótimo, vou publicar agora, ele vai ser descoberto, vai todo mundo ler. E foi extremamente frustrante, porque as pessoas não vão simplesmente descobrir o seu livro, né? E se você olha para a narrativa de grandes nomes, tipo a Thalita Rebouças, você vê o esforço que é você ir atrás de cada leitor. A Thalita tem aquela história super inspiradora dela indo com um pirulitinho na Bienal do Livro e parando cada pessoa e falando: oi, eu sou a Thalita, sou escritora, você tem um minuto, eu posso te dar esse pirulito em troca de um minuto da sua atenção? E aí, nesse minuto, ela conversava com os leitores, cativando eles para irem até o stand dela e comprarem o livro. Teve uma Bienal que ela subiu na mesa do stand dela, bateu o pau e falou: gente, eu sou autora, vem aqui conhecer meu livro. Então, assim, acho que você se preocupar em construir o seu público leitor é o fundamental, assim. Não tem uma fórmula para você fazer isso. A gente tem exemplos tipo o Felipe, que tem o Eu Leio LGBT, que é um referencial de literatura LGBT, e você construi um público de pessoas que te acompanham. Você tem a Maria Freitas, que agora está aí com uma série de contos bissexuais. Todo mês ela lança um conto bissexual diferente na Amazon, faz uma campanha de divulgação no Twitter paralelo, e ela está cada vez mais unindo pessoas que acompanham esse tipo de literatura. Então é você saber para quem você está falando, onde essas pessoas estão e ir atrás delas. Não esperar que elas venham até você, mas a partir do momento que você define quem são seus leitores e onde eles estão, ok, agora eu vou atacá-los, agora eu vou encontrá-los. Não, e isso que você falou, Juan, se eu fosse dar uma dica também, é um pouco enlouqueça, né? Enlouqueça, se leve muito a sério. Se leve muito a sério, sabe? Ache que o seu livro é o melhor e que você quer que todo mundo veja. Então, mande a sua mãe comprar 5 livros e dar para as amigas dela. Tudo que der para você fazer. Se você for encontrar uma pessoa que você acha que é legal, reserva alguns para dar de presente para pessoas que você acha importante, né? Para enviar. Se você tiver um mínimo de dinheiro, tiver algum amigo assessor de imprensa ou que entenda de mídias sociais mais do que você, também é muito importante. Você pode criar sorteios, você pode criar uma arte especial, faz lista de transmissão no WhatsApp, bota o link de onde a pessoa pode comprar e manda para 296 pessoas da sua lista. E fica enchendo o saco da galera. É isso, gente. É isso. É muito importante você falar isso. Porque eu tenho amigos escritores que às vezes ficam com vergonha de divulgar o livro deles. É isso. Não tem. Olha, amado, se no início da carreira você tiver vergonha de se divulgar, ninguém vai te divulgar. Você tem que ser o seu maior advogado, assim. O Neil Gaiman tem uma frase muito boa, que ele fala: um escritor precisa ter a humildade para entender que sempre pode melhorar, mas também precisa ter a arrogância de saber que o seu livro, ele não existe outro livro como o seu, e aí a partir do momento em que ele chegar até as pessoas, você vai colocar fogo no mundo. Então é isso, olhe para o seu livro como se ele fosse acabar com tudo, e você precisa jogar ele aí para as pessoas, não tenha vergonha, gente. Maravilhoso. Obrigado, meninas. Obrigado você. Juan, vamos agora para um outro detalhe. Você escreve, você fica aqui no seu Instagram se autodivulgando, levantando questões, mas você migrou para o YouTube. Por que você foi para lá? Ai, que pergunta íntima. Então, eu
exibir, né? Quer virar youtuber logo. Não, o YouTube surgiu de uma necessidade de eu não perder o contato com as pessoas que gostam do meu livro, que gostam das minhas histórias. Porque quando eu descobri que quando o Querido Ex, eu defini que o Querido Ex seria relançado nessa nova versão, eu sabia que eu ia ficar muito tempo sem ter nada para oferecer para os meus leitores. A sequência do Querido Ex já está pronta, mas ela só vai chegar ano que vem. Então eu falei, cara, eu preciso de algum conteúdo para continuar conversando com essas pessoas, para continuar me comunicando com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que gostam de mim. Então o YouTube surge dessa necessidade de não perder o contato com as pessoas, de continuar oferecendo conteúdo, de continuar me mantendo presente na rotina dessas pessoas que me conhecem e que passaram a gostar de mim. E sem ser também, porque é aquilo, você não pode ser. As pessoas não podem te odiar. Entendeu? Se você ficar falando só do seu livro todo dia, você tem que também dar algo em troca. Você também tem que oferecer algo, algum conteúdo para essas pessoas. Então surge muito dessa vontade e também de um desejo que eu tenho de democratizar tudo que eu aprendi, tanto na minha pós em escrita criativa. Eu sou obcecado por cultura pop, então eu falo muito dessas coisas que eu gosto. Então, eu uni essas duas coisinhas e surgiu lá o meu canal. E você também fez agora, ou está fazendo, uma coisa que eu achei muito legal, que é o Querido Autor Nacional, que são conversas que você tem com autores nacionais. De onde surgiu essa necessidade? Por que você inventou esse projeto? Que é ótimo, é muito legal. Felipe, no início, apesar de ter encontrado pessoas que foram super abertas, como você, eu tive muita dificuldade de me inserir, de conhecer pessoas. Então, eu sempre pensei, cara, se um dia eu tiver algum espaço, se eu tiver alguma plataforma, eu quero usá-la para poder ajudar pessoas que, assim como eu, encontram dificuldade, pessoas que não conhecem ninguém no mercado, pessoas que não sabem por onde começar, mas que mesmo assim estão publicando suas histórias, estão lutando aí por espaço nesse mercado ainda tão pequeno e que precisa muito avançar em vários aspectos. Então surge muito dessa vontade de conversar com essas pessoas que estão em um lugar muito parecido com o meu, assim. Eu ainda não tenho um público enorme, mas são pessoas que o número não faz diferença, mas sim o engajamento, entendeu? Então... Isso com certeza. Quando eu olho canais também com, sei lá, 50 mil, eu falo, gente, eu nunca vou ter 50 mil, gente. Deixa isso aí, não tem nada a ver com isso aí. Tem a ver com a credibilidade que você tem. Eu sempre tive isso quando eu leio LGBT. Eu falo, tipo, não é questão de seguidor. Eu não tô fazendo esse canal para ter seguidor no lugar de uma estourada e virar uma personalidade. Não é sobre isso, é sobre compartilhar essa literatura. Sempre foi isso. E eu tô há 4 anos, então quanto mais tempo vai passando, também mais você vai aprimorando o canal, mais você vai chamando outras pessoas, mais livros eu vou tendo divulgado, né? O acervo fica maior. Mas é muito legal isso que você está fazendo, dessa troca, né? É muito importante também valorizar, né, os autores nacionais. Sim, e é exatamente isso, surge muito dessa vontade de compartilhar, e principalmente autores diversos, né, que a gente sabe que quando você é LGBT, falando de narrativas LGBT, você tem muito mais dificuldade de se posicionar, de encontrar espaço para divulgação. Não foi só uma vez que eu ouvi de alguns perfis literários, tipo, legal o seu livro, mas eu não resenho livros LGBT. Então, acho que a gente precisa se unir. A gente precisa ter essa rede de apoio mútuo, né? Então, surge muito essa vontade de ter uma rede de pessoas com o mesmo objetivo. Muito legal. Agora, vamos falar então também sobre o seu processo de escrita, porque eu tô aqui mergulhado no meu processo de escrita, de pesquisa do meu livro. Como que você estrutura quando você vai escrever um livro? Para quem, tipo assim, começou agora, mas eu tenho a história, eu fiz uma sinopsezinha, resumi, eu sei mais ou menos o que acontece. Como que essa pessoa estrutura primeiro isso? Que dicas que você dá? Tipo assim, divida por capítulos. Ou faça nas cartelinhas os principais acontecimentos. Enfim, como que é com você? Eu acho que tipo, não tem uma regra, né? Acho que é muito tentativa e erro, o que conversa com você naquele momento, de acordo com o tempo que você tem, de acordo com o projeto. Mas uma coisa que mudou a minha vida foi o Save the Cat do Snyder e saber o beat sheet, aqueles 15 pontinhos. E aí eu começo dali, assim, a dividir, fazer o esqueleto da minha história
através de estruturar, assim, fazer uma escaleta mesmo, dos principais acontecimentos, e a partir daí entender o que vai acontecer em cada capítulo, e aí só a partir desse momento eu consigo sentar e escrever. Mas eu acho que você tem que ir experimentando, assim. Tenta fazer o beat sheet do Snyder, mas se você acha que vai funcionar melhor começando do fim e indo, sabe? Nem entre os autores que falam sobre escrita criativa tem um consenso. A gente tem lá o Stephen King que fala que você tem que escrever 1000 palavras por dia. Você tem outros autores que falam que não precisa escrever todo dia. Então, acho que você precisa sentar e experimentar, sabe? Vou descobrir o que vai funcionar para mim nesse momento. E, Juan, para a gente aproveitar também que a gente está falando disso e de outras coisas, eu conversei aqui com o Diego Mesquita, do Pretas Bichas, com o Renan Wilbert, né, do Igreja de Santa Sherry, e com você. Gays pretos. E a gente está vendo, né, vários protestos no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, com a questão racial, contra o racismo, como a pauta antirracista tem que existir na sociedade como um todo, incluindo na sociedade, na comunidade LGBT, claro. O que você pode compartilhar com a gente? Porque eu tenho amigos pretos e gays que falam que tem, né, vários relatos assim da fetichização do homem preto, né, que ele tem que ser sempre ativo, pausudo. Ao mesmo tempo, amigos meus negros que falavam que se sentiam de alguma maneira inferiores até a homens brancos que não se viam, tipo assim, não, essa galera bonita não vai nem olhar para mim, o meu cabelo não é bonito, a minha pele não é bonita, né? Você teve uma vivência com racismo, que você sentiu isso? Você sente que a nossa comunidade ainda tem também um lado racista, assim? 100%. Acho que o racismo está em todo lugar e isso passa muito por aquela conversa que a gente teve do início de não ter pessoas como a gente, pessoas não brancas, em espaço de destaque, em espaço de desejo. Então, quando você cresce consumindo, entendendo, recebendo informação de todos os espaços, que bonito é ser um cara branco, de olhos claros e abdômen trincado, isso acaba sendo reproduzido. E quando você é uma pessoa não branca, principalmente quando você é preto, tem como você mencionou, tem uma demanda para que você seja mais masculino, né? Você tem quase uma animalização e fetichização de corpos pretos. Então, frases como, além de preto, é viado, ou na minha época não tinha viado preto, não tinha isso de viado preto, que são frases que eu já ouvi por aí, elas acabam sendo comuns na vivência de jovens gays pretos. E quando você... E é engraçado, porque assim, quando você se descobre gay, e você descobre que existem outras pessoas LGBT, você tem aquela sensação de ufa, agora eu encontrei os meus, agora eu não estou mais sozinho. Mas quando você não é um homem gay branco, e você entra nessa comunidade, você descobre que as coisas não são bem assim, porque, eu sou um deles, mas não sou um deles. Então você tem vídeos muito bons falando sobre a solidão do jovem gay negro, porque é isso, você meio que serve para ser fetichizado ou para ir para cama com um cara, mas você não vai ser apresentado para a família daquela pessoa, você não vai ser a pessoa que ele vai pegar na mão e apresentar como namorado para os outros. Então é um debate que a gente precisa avançar e que passa muito por esse lugar que a gente sempre bate aqui, que é da representatividade, de você botar pessoas LGBT pretas em espaços de destaque, em espaços de desejo. Você pode falar para a gente também agora, então, um pouquinho do Carreira Literária, que você mencionou no começo, mas eu acho muito interessante também desses cursos, como que ele funciona, as pessoas podem se inscrever. O Carreira Literária é uma iniciativa que foi criada pela Flávia Iriarte, pela Andressa Tabazinski, que busca profissionalizar escritores, justamente democratizar o ofício, mostrar o passo a passo, desde como escrever um livro, até como chegar até uma editora e desmistificar isso, né? Mostrar que não é impossível, apesar de parecer muitas vezes. Então, tem um canal no YouTube com conteúdo gratuito, onde você vai encontrar vídeo desde como formatar seu projeto para mandar para uma editora, até como estruturar seu livro, que é a jornada do herói. E, periodicamente, eles oferecem cursos, tanto cursos de profissionalização de escritores, de como posicionar, como criar sua marca, cursos de escrita criativa, cursos para contistas, cursos de criação de personagem.
Então é justamente mostrar que é possível aprender e que ser escritor você pode se profissionalizar como escritor, assim como qualquer outra profissão. Você não precisa ter um dom divino, é democratizar o ofício da escrita. Uma outra coisa que eu acho legal compartilhar com as pessoas, que você fala isso abertamente, óbvio, que é sobre a relação com a sua mãe, né? Você é um jovem gay e que tem uma mãe lésbica. Então, as pessoas devem pensar, tipo, tanto que foi muito mais tranquilo essa relação, porque a mãe sempre aceitou. Como que é isso? Porque eu sei que não foi tranquilo, quer dizer, foi, mas não foi tão tranquilo quando você saiu do armário para ela, né? Sim, todo mundo acha que por eu ter uma mãe LGBT, é sempre isso. Nossa, então para você foi muito mais fácil, foi muito mais tranquilo. Mas a gente esquece que a nossa sociedade é super homofóbica e que independente de você ser LGBTQIA+, ou não, você absorve a homofobia, você vai reproduzir essa homofobia. Então, quando minha mãe largou meu pai para ficar com a companheira dela, eu era bem pequeno, ela sempre ouviu, explícita ou implicitamente, que eu seria um viadinho porque minha mãe era sapatão. Então era assim, não, ele vai crescer com essa influência aí, vai crescer achando que isso é normal, então ele vai, com certeza o Juan vai ser viado. E aí, quando eu sempre fui uma criança muito afetada, uma criança super afeminada, então minha mãe ficava, meu Deus, eles estão certos, meu Deus, eles estão certos. Então, quando ela descobriu, quando eu tinha 15 anos, tive o meu primeiro namoro, eu fui contar pra minha mãe, ela se sentiu super culpada, porque de tanto ela ouvir isso, ela acreditou que a culpa era dela. E teve um ponto, que foi o grande ponto de virada da nossa relação, que foi ela assistindo uma entrevista do Jean Willis, que você trouxe até aqui para conversar com você essa semana, no programa da Fátima, em que ele mencionou a relação com a mãe dele. E eu não assisti aquela entrevista, mas eu lembro da minha mãe me ligar, chorando, e falando, ai, meu filho, me desculpa, eu não sei o quê. E a partir daí as coisas foram melhorando. Então, mais uma vez, sabe, a importância do debate está nos lugares. Porque o fato do Jean Willis, um homem assumidamente gay, tá em um programa como o da Fátima, falando pro Brasil inteiro sobre a sexualidade dele, teve um impacto direto na vida do Juan de 15 anos, sabe? Então a gente não pode menosprezar o poder da representatividade, o poder de estar nos espaços. Porque, cara, isso teve um impacto direto na minha vida, sabe? E na minha relação com a minha mãe. Ela é uma super aliada, ela tem muito orgulho, conheceu todos os meus namorados, mas foi fundamental esse episódio. Muito interessante isso do Jean, né? Como toda representatividade importa, né? Seja no Big Brother, seja no encontro da Fátima, onde for, né? É um canal que pode gerar um debate, né? Entre pessoas e famílias e tal. Juan, você lê muito, né? Eu vejo que você lê muito. Que livros LGBTs que você ama e que você compartilharia? Porque eu tenho uns que eu sempre leio e falo, gente, esse todo mundo tem que ler, esse é muito maneiro. Que livros que você poderia compartilhar que você leu recentemente, agora, que são muito legais? Olha, Felipe, recentemente eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Você já leu? Não, tá aqui para ler. Tudo na minha vida. E ele fala da Hollywood antiga. E, se você gostou do seriado Hollywood do Ryan Murphy, você vai amar Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E é sobre uma mulher bissexual, que é outra questão. A gente tem pouquíssima representatividade bi nos livros. Então acho que o mais recente foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu li e fiquei assim, meu Deus, o mundo precisa ler este livro LGBT. Que mais? Que mais? Eu quero dicas. Dicas, Juan. Olha, eu li o Feitos de Sol, do Vinícius de Grossos, também é muito bom. Não li. Toda a série de contos da Maria Freitas, que uma vez por mês ela está lançando um conto com temática bissexual, que ela aborda vários temas, como a sexualidade, pansexualidade. A gente tem Conectadas, da Clara Alves, que é um livro super fofinho sobre um casal de meninas, né, um romance sáfico, entre duas meninas que são viciadas em videogames. Então, foi outro que eu li esse ano e que foi incrível. Tem Uma Coisa Absolutamente Fantástica, que é o livro do Hank Green, que é o irmão do John Green. Não conheço. E também, muito bom, Felipe. É um livro de ficção científica jovem adulto, que é outro gap que a gente tem aí. A gente não tem representatividade LGBT em ficção científica, com um protagonismo lésbico. Tem uma protagonista que é uma menina lésbica. Então, eu fiquei muito surpreso, porque é um livro que sai desse lugar comum do YA. Ele fala sobre robôs, invasão extraterrestre, manipulação ambiental e fala sobre homossexualidade, sabe? Então, foi incrível, uma coisa absolutamente fantástica.
Gente, uma coisa absolutamente... Já vou botar na Amazon aqui, gente. Já achei. Amo. É do Hank Green, que é o irmão mais novo do John Green. Hank Green, gente, eu amo. É isso, né, amigo? Tem muita coisa. Então, assim, como a gente está entrando na reta final, tem muito livro. Você já está pensando no próximo? Então, a gente vai ter o Maldito Ex, a autobiografia da subcelebridade mais odiada do Brasil, que vai chegar ano que vem também pela Galera Record, ainda sem data, mas o primeiro capítulo já vai no novo Querido Ex, então o pessoal vai poder ter um gostinho. E você tem uma vontade de migrar para outra área, tipo, adaptar esses livros para o teatro ou para o audiovisual, ou não? Por enquanto, vou ficar aqui... Porque tudo é difícil, né? Eu acho escrever livro dificílimo, e o Querido Ex é maravilhoso. Eu comecei a estudar roteiro há um tempo, né? Ano passado eu tive o privilégio de participar do Laboratório de Narrativas Negras da Globo. E aí eu comecei a entrar nesse processo de adaptar minhas histórias, que é completamente diferente. Nunca mais vou criticar a adaptação de nenhum livro que eu gosto. Meu Deus, mudaram a história inteira. Meu filho, como é difícil. Então, eu tô cada vez mais produzindo roteiro e estudando e tentando levar em paralelo com a carreira de escritor. Muito legal. Amigo, vou encerrar então aqui nosso papinho maravilhoso. Queria falar que o Querido Ex já está na pré-venda na Submarino. Esse vídeo vai ficar online para sempre. Então, assim, ficando online e você vendo a nossa conversa, vá na Submarino, vá na Amazon, procure, compre. É muito legal. Eu vou muito ler essa nova versão, porque gosto da história e quero ver essa nova versão, prestigiar a nossa casinha, Galera Record também. Então, obrigado pelo papo. E boa sorte aí, né? Nessa nova empreitada do livro. Obrigado, Felipe. Eu te agradeço pelo espaço, assim. Desde que eu tinha só lá meu arquivinho na Amazon, você sempre prestigiou, você sempre me deu espaço, você sempre divulgou. Então, obrigado por ser um paladino na luta pela diversidade na literatura. Muito obrigado por esse espaço. Estou ansioso para ler seu livro. Ai, meu Deus. Estou super ansioso. Eu tô ansioso para terminar de escrever o livro. Quando eu terminar, aí acho que eu vou ficar na ansiedade da capa do livro, da Rafaela. Nunca acaba, Felipe. Não acaba. É eterno. Acabou, minha paz. Aí depois, quando que vai lançar o livro, o lançamento, se alguém vai comprar, se alguém vai ler. Gente, um poço de ansiedade. Mas vamos... Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Um beijo, gente. Obrigado por ter ficado até aqui. Já essa live estará no IGTV e semana que vem no YouTube também. Obrigado, Juan. Um beijo. Obrigado, Felipe. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.